A paz do Senhor, meus irmãos, para cada um de vocês. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Sabe por quê? Porque você, aleluia, não pode parar de fazer a obra de Deus. Nada pode te deter, porque Deus te chamou, Deus te fez um chamado. Então o Senhor está dizendo, não pare de fazer a minha obra. Deus está falando para você não parar de fazer a obra dele. Nada pode te deter. Nada pode te parar de fazer a obra de Deus, sabe por quê? Porque quando Jesus enviou os discípulos para pregar a sua palavra, ele falou assim: ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, aqui nós vemos, irmãos, que nem todos vão aceitar a palavra de Deus, nem todos vão acreditar no seu ministério, nem todos vão aceitar o que o Senhor vai falar na sua boca. Mas o Senhor, quando Ele te chamou e te enviou, Ele não perguntou para você quem ia acreditar, se é para pregar só para quem acredita, não. O Senhor Jesus falou, ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. O seu dever é pregar para todos. Aqueles, porém, que crer e for batizado será salvo. Ou seja, se você pregar para 10 pessoas, às vezes só 3 ou 4 vai acreditar e aceitar Jesus. Mas a maioria vai rejeitar. Mas o que você não deve é parar de pregar a palavra de Deus. Porque isso é um dom, é um chamado que Deus te deu. E isso bota em risco a tua salvação. Sabe por quê? Porque cada uma alma dessa tem valor para Jesus. E você não tem poder para adivinhar quem vai acreditar ou não na sua pregação. Então, somente faça o teu dever, que é levar a palavra de Deus. Não procure quem vai acreditar, não. Vai ao mundo, vai pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor mandou. Não fica perguntando quem vai acreditar ou não na tua pregação, porque você não tem poder para adivinhar, para saber. Mas Jesus sabe, aqueles que vai crer e aceitar Jesus para batizar e morar no céu. Mas Jesus também já sabe que no meio vai ter pessoas que nunca vai querer fazer a sua vontade, nunca vai acreditar e nunca vai querer se consertar diante do Senhor. Mas quando Ele te enviou, quando Ele te chamou e te enviou, Ele não perguntou para você quem é que vai crer e quem é que não vai crer. Tem pessoas que estão me vendo aqui que não quer ficar pregando em lugar nenhum, porque por causa da incredulidade do povo. Ah, não vou pregar não, que ninguém vai acreditar na minha pregação. Ei, como é que você mesmo está falando algo que você não tem certeza? Você não tem certeza. Você não conhece o coração das pessoas para você já falar uma coisa dessa. Jesus mandou tu ir pregar. Jesus não mandou tu ir pregar só para quem crê, não. Você nunca vai saber quem é que vai crer ou não. Você vai saber só na hora que estiver pregando. Mas na hora que você for pregar, eita, hoje eu vou pregar. Mas você não vai indo já sabendo quem vai acreditar, não, e quem vai crer, não. Só na hora lá que Deus estiver te usando. Aí tu vai saber quem vai crer e quem não vai crer. Porque aqueles que crer, eles vão receber. Você vai ver a igreja recebendo. Mas sempre vai ter aqueles que é incrédulo. Amém? E tem muitos também, né, que sabe que é o Senhor te usando, mas não quer aceitar por inveja, não quer aceitar, como foi com Jesus. Muitos não queriam aceitar o chamado de Jesus, não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. E muitos sabem que Deus é na sua vida, muitos sabem que é Deus que te usa, mas não quer aceitar. A maioria dos levantes contra a sua vida que leva a palavra de Deus, que faz a obra de Deus, a maioria dos levantes é por inveja. Não pense você
que a maioria dos levantes é porque a pessoa não acredita, não. Tem muitos levantes contra a sua vida que a pessoa acredita e sabe que é o Senhor na tua vida, mas elas não querem aceitar. Por inveja, porque elas que queriam ser o Senhor, elas que queriam ser usadas assim, elas que queriam ter essa autoridade que você tem. Entendeu? Porque assim como Jesus pregava com autoridade, ainda hoje ele prega. Se o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, quem vai falar com a igreja é ele. Você apenas é um vaso. A sua boca, quem formou foi ele. Ele falou isso na palavra dele, né? Então, meus irmãos, não parem. Você que faz a obra de Deus, não para de fazer a obra de Deus por causa das coisas que acontecem em sua volta. Amém? Não tem coisa melhor, meus irmãos e minhas irmãs, do que você ter paz dentro de si. A paz de Cristo Jesus tem que estar dentro de você. Por isso que é importante ser fiel a Deus. É importante ser fiel a Deus. E antes de começar a pregação, eu quero te deixar claro também que tem coisas que vai acontecer na sua vida, não é porque você está errado, não é porque você está fazendo algo errado, não. É porque você é perseguido mesmo, por causa do nome de Jesus. O maior exemplo é Jesus. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de falso profeta. Jesus foi chamado, meus irmãos, de tanta coisa. Jesus, zombaram dele, cuspiram nele. Sabe o que fizeram mais com ele? Falaram assim, ó, olha, pode salvar os outros, mas não pode salvar a si mesma. E assim muitas das vezes acontece comigo e com você. Muitas das vezes você está passando por problemas na sua família e você está pregando a palavra de Deus. E muitas vezes alguém pode se levantar e falar, olha, quer salvar a família dos outros, mas a família dela está assim, assim, a família dele está assim, assim. Meus irmãos, tem levante de todo jeito. Por isso que eu sempre falo nas minhas pregações. Para fazer a obra de Deus, não pode ser novo convertido. Tem que ter entendimento e testemunho. Tem que ter entendimento e testemunho e respeito. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Paulo disse isso. Então, assim, muitas das vezes vai acontecer comigo e com você. Às vezes Deus vai te levar num lugar para pregar e Ele vai falar sobre casamento na sua boca. Porque se tu é corpo e morada do Espírito Santo, se tu é templo e morada do Espírito Santo, quem fala é Ele, certo? É Ele que vai falar na sua boca, não é você. Então, muitas das vezes o Espírito de Deus vai usar a sua boca nesse dia que você for pregar sobre casamento. E muitas das vezes seu casamento não está nem bom. Muitas das vezes teu casamento pode estar na maior tribulação. Mas naquele dia que você for pregar, você passa o dia todo preparando uma mensagem. Mas se tu é templo e morador do Espírito Santo, na hora lá ele muda, ele fala, é aqui. É aqui. Então, sempre vai haver aqueles que saber da tua história, vai falar. Se Deus for falar sobre casamento nesse dia na sua boca, vai falar. Por quê? Vai falar, olha, quer salvar o casamento dos outros, quer falar de casamento, mas o casamento dela tá assim, assim, o casamento dele tá assim, assim. Falaram com Jesus, olha, quer salvar os outros e não pode se salvar. Desce da cruz, se tu é Deus, se tu é filho de Deus, desce da cruz. Deste jeito. Entendeu, minhas irmãs? Entendeu, meus irmãos? Então, assim, por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas, às vezes, tem alguém que sempre vai falar assim, olha, quer pregar de família, mas ela não cuida da família. Por a tua família estar com problema, pelo teu casamento estar com problema, as pessoas julgam achando que é culpa sua. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Então, sempre vai haver isso.
Sempre vai ter alguém que vai se levantar contra a tua vida. Por que o homem julga assim? Porque eles não entendem que quem fala na tua boca é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que decide o que ele vai falar na igreja. Não tem essa, meus irmãos. Tem pregações da carne, Maria, na igreja? Tem. Tem, meus irmãos. Tem pregações da sabedoria humana, mas nenhuma se compara quando é o Espírito de Deus que está falando na igreja. Nenhuma. Tem a pregação da sabedoria da carne. Ah, irmã Maria, e tem possibilidade de eu pregar sem com o Espírito Santo? Sem ser o Espírito Santo falando na minha boca? Sim, tem. Tem. Se você tiver inteligência e sabedoria, você consegue pregar, sim. Com a sabedoria humana, você consegue. E vai ter salvação de almas, irmã Maria? Sim, vai ter. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Então, muitas das vezes tem alguém pregando na igreja, não é Deus que está usando ele. Não é Deus que está usando a boca dele. Entendeu, meus irmãos? E toda a igreja percebe que não é Deus que está usando ele. Mas às vezes pode ter alguém que está acreditando naquilo que ele está falando, pensando que é Deus. Tem alguém que não tem entendimento, não tem discernimento para discernir e acredita naquelas palavras. E ali, através daquela fé da pessoa em Jesus, então ali ela recebe um milagre, ela recebe uma cura, mas não significa que é o Espírito Santo usando aquela pessoa. Não, é porque as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Então, aquela pessoa que está ouvindo que ama a Deus e a pessoa que está pregando não ama a Deus, ele não está sendo usado pelo Senhor, mas aquela que ama a Deus, ela vai receber um milagre. Por quê? Porque as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Por que você está falando assim, irmã Maria? Meus irmãos, Deus, ele é conhecido por todos, certo? Quando Deus está falando na igreja, não tem como o ser humano não saber. Não tem como. É diferente. O clima é diferente. Tudo é diferente. Porque aonde a presença de Deus chega, o diabo cai por terra. O fardo que está em você cai por terra. O fardo pesado, a opressão, tudo cai por terra. E você vai leve para a igreja. Então, nem toda pessoa, meus irmãos, está pregando pelo Espírito Santo, mas pela sabedoria humana. E Deus opera. Deus opera pela fé da pessoa que está ouvindo. Entendeu, meus irmãos? E não que é Deus que está usando a boca da pessoa. Não. Mas por quê? Porque a palavra é de Deus. E se ele tiver inteligência de pregar, sem ter o Espírito Santo, ali acontece milagre, porque aquela pessoa está acreditando. Entendeu? Meus irmãos, agora eu vou chegar na pregação que eu ia pregar aqui, né? Uma pregação muito rápida, mas antes eu tive que falar isso para ti, porque Deus me direcionou, então é porque você precisava de ouvir, né? Por quê? Porque nós temos que entender que Deus é Deus, certo? Deus é Deus. Quando ele está falando na igreja, todos conhecem, todos recebem, porque Deus é Deus. Só que sempre vai ter aqueles incrédulos e vai ter aqueles que mesmo sabendo que é Deus, mas não quer aceitar que é Deus que está falando na sua vida e sempre vai querer te derrubar, te colocar para baixo.
Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você é obediente à palavra de Deus, se você é obediente aos mandamentos do Senhor, nada te detém, nada te para, nada, pode acontecer o que for, nada te para. Tu pode ser traído, tu pode ser traída, mas nada te para, porque aquele que te chamou está dentro de ti. Então nada te abala, nada te para. Tu continua de pé e ainda fazendo a obra de Deus e glorificando. Teu filho pode morrer ou tua mãe pode morrer, mas tu tá de pé, porque aquele que te chamou está dentro de ti. Então, se tu é uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, tu tem a vida com abundância. Tu tem a vida com abundância a qual Jesus disse que veio a dar. A qual Jesus disse que veio a dar. O crente tem que ter vida com abundância. Sabe o que é a vida com abundância? É aquela vida cheia de paz dentro de si, que pode acontecer o que for em tua volta, mas nada te abala nem te para. Porque você está com aquela vida de Deus dentro de ti. Porque ter o fôlego de vida é uma coisa, mas ter a vida de Deus dentro de você é outra. Para você ter a vida de Deus dentro de você, você tem que ter a pessoa do Espírito Santo. E Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. O crente fiel, ele pode até passar por tristeza, mas